Revista da semana. Clodoaldo, animado aí para a revista da semana? Vamos à estreia do Revista da Semana comigo. E aí, Vinícius, qual é o seu sentimento para a revista da semana, para a primeira? Olha, eu vou dizer aqui, como o Clodoaldo está iniciando na Revista da Semana e eu estou iniciando no programa como um integrante, né? Que vou dizer aqui no popular. Bote furando, Clodoaldo. Ai, bora. Eixo 1, ofensiva jurídica e democracia. Esquerda e juristas acionam STF para derrubar a lei da dosimetria e barrar a impunidade. Pois é, os partidos PT, PCdoB, PV, com apoio da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, protocolaram ações no Supremo Tribunal Federal para invalidar a lei que reduz penas para crimes contra o Estado Democrático de Direito. Chegou um comentário aqui que o microfone do Clodoaldo estava mudo. Tá mudo. Não, mas tá mexendo ali, ó. Tá mudo meu microfone? Eu acho que tava. Tava, Agora, né? Já deve ter... Agora acho que não tá. Pois é, gente. Então, é isso. Os partidos da esquerda, né, com apoio da ABI, protocolaram ações do Supremo Tribunal Federal, no STF, para invalidar a lei absurda que reduz penas para crimes contra o Estado Democrático de Direito. O movimento jurídico, esse movimento de esquerda, né, ele busca impedir que condenados por atos antidemocráticos sejam beneficiados por brechas legislativas, garantindo que não haja retrocesso na punição de quem atentou contra a soberania popular no dia 8 de janeiro. O STF define data para decidir sobre validade de lei que beneficia golpistas, após pressão dos partidos progressistas e entidades de classe. Desculpa. Então, né, minha gente, o Estado brasileiro, assim como qualquer Estado, vai ter como a sua principal norma a sua própria manutenção. Ou seja, o Estado tem que ter leis que punam pessoas que desejam derrubar o próprio Estado. Né? E essas pessoas têm que ser punidas, inclusive a Constituição veda a anistia para crimes de tentativa de derrubada do Estado Democrático de Direito. Só que não houve, né, uma anistia, né, nesse caso, só que houve uma redução da dosimetria da pena. O que é isso, a dosimetria da pena? É como você foi sentenciado, sua pena é de 10 anos. É como ela irá evoluir, tanto tempo para você entra no regime fechado, depois vai para o semiaberto, pode trabalhar, visitar a família, depois você para aberto e cumpre tudo. Dependendo do tipo de crime, essas faixas de tempo demoram mais. E ninguém é contra melhorar. Inclusive, eu sou a favor de melhorar assim, a dosimetria em geral das penas. Né? É uma reforma do Código Penal, do Código de Processo Penal. Só que tem uma característica também das leis que elas têm que ser gerais. Você não pode criar uma lei só para o sábado total. Simãozinho, nosso prefeito, e Matheus, nosso primeiro da Câmara, não pode fazer uma lei dizendo que não quer o programa sábado total. O presidente, né, que é quem é responsável por isso, Congresso Nacional, não, ele tem que fazer uma lei que está proibido programas de cunho de esquerda, de cunho tal, tudo mais. Mas não pode ser uma coisa casuística. Então teve uma lei da anistia, né, ou uma lei da dosimetria da pena, que focou apenas no caso do 8 de janeiro e do que aconteceu no passado, né, minha gente? Porque tem muita gente que fica com argumento. Que golpe foi esse que não tinha ninguém armado? Primeiro, tem um bocado de gente armada no quartéis, né? Nas beiras do quartéis ali, todo mundo fazendo churrasco, as pessoas filmavam, é uma coisa pública, as pessoas com armas dentro do ônibus também é uma coisa pública. Agora, aqueles que entraram ali não estavam exatamente com armas. Mas todo mundo sabe qual era o plano, era inflamar o país para que o presidente da República chamasse o Exército para fazer a GLO, que é a garantia da lei e da ordem. Essa era a tentativa de golpe quando os militares assumissem o poder em Brasília, Bolsonaro poderia voltar dos Estados Unidos e assumir o poder. Então, a tentativa do golpe vem de muito antes, desde quando Bolsonaro dizia que se a urna se ele não ganhasse, ele não ia aceitar o resultado da urna e ia continuar sendo presidente. Então, foi inflamado. Quem viveu o país no governo de Bolsonaro viveu as constantes ameaças à democracia. Filho de Bolsonaro dizendo que um jipe, um cabo e um soldado prenderia o STF inteiro. E dentre outras coisas. Pois é, então. Eu espero que o STF
ele decida que essa lei é inconstitucional, né? Porque realmente o é. E é um absurdo, né? Porque eles estão também legislando em causa própria, né? Imagina que coisa. No mínimo é crime também, né? Legislar em causa própria, trabalhando no STF. É um absurdo, né? Quer dizer, Aí, um dos beneficiários é Bolsonaro, né? Que é um fraco. É porque Lula foi preso, certo? Não saiu do Brasil, como o filho de Bolsonaro saiu. Enfrentou 580 dias de pena e não pediu para mudar uma lei. O que Lula quis dizer foi que nas leis vigentes no país, na hora que eu era presidente, e depois quando fui ex-presidente, eu cumpri as leis do país e estou preso aqui injustamente, eu quero sair. Ele não foi atrás da STF. Inclusive, o STF negou ele até de vir para o enterro do irmão. O STF negou a prisão domiciliar dele no início, né? O do STF foi contra, e nem por isso a gente vê o Lula criticando, nem impugnando a derrubada das instituições brasileiras, né? Não, Vinícius? Olha, assim que tá falando aqui, dessa questão que Lula não foi permitido ir para o enterro do irmão. Tem que lembrar também que ele teve um neto que faleceu também e não sei ao certo se ele foi proibido. Quase não deixam. Ele foi nas últimas, não foi para o enterro do neto, mas ele não participou assiduamente como no velório, como deveria ser feito, né? Eu acho que foram muito injustos com eles, mas ele deu a volta por cima e está aí, é nosso presidente e vai ser tetra. E no caso do irmão, o irmão que faleceu era o irmão preferido dele, era o irmão mais velho, o irmão que botou ele no movimento político, que era o irmão comunista. E Toffoli disse: eu deixo você ver seu irmão se for dentro de um quartel. Porque você não se comunica com ninguém. Se bem que Lula se comunicava com